Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Pergunto a vocês, o que é estar em Cristo? Vamos lá, vamos por parte para entender o versículo. Existem duas condições para o ser humano, só duas. Não tem a terceira opção, só tem duas opções. A primeira opção é você estar em Cristo, e a segunda opção é você não estar em Cristo. Só tem essas duas opções. Qualquer ser humano individual ele só tem duas condições. Ou ele está em Cristo, ou ele não está em Cristo. Ou eu sou Cristo, estou em Cristo, ou eu não sou Cristo, eu sou anticristo. Cristo. Então só existe essas duas condições. Condição. Não tem a terceira chance, não tem a terceira via, não tem o terceiro caminho, só existe dois caminhos, dois entendimentos. Existe N raciocínio em cima de dois entendimentos. Então só existe dois espíritos, o de Cristo e o anticristo. Cristo. Sim. O que é estar em Cristo? Não é revelar? É revelar. Quem está em Cristo revela Cristo. Quem não estar Então, quem não estiver em Cristo, esse revela o anticristo. Cristo. sim. É tornar-se uma nova criatura. É tornar-se uma nova criatura. Então, mas como que eu me torno a nova criatura? Só me torno a nova criatura se eu Em, estiver em em Cristo. Cristo. Então, a Cristo. condição aqui para eu me tornar uma nova criatura é eu estar em Cristo. Isso. Cristo. E o que é estar em Cristo? É você ir na igreja? Não. 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 É revelar o Cristo que há em você. Revelar o Filho de Deus que há em nós. É Então, ser luz, o é estar em multiplicar. Cristo, o estar em Cristo é você estar em um local físico, Não. 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 tem a ver com algo físico, corporal, Não. 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 material, tem a ver? Não. 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 O estar em Cristo, então, ele tem a ver com o quê? Com a vida, o quê? Espiritual. Espiritual. Então, Espiritual. não Espiritual. tem nada a ver com a vida material, tem? Não. 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 É uma condição, o quê? Estar em Cristo? É uma condição Espiritual. espiritual, Espiritual. certo? Até aí concordamos. E essa condição Hum. espiritual, ela se dá como? É através do que se dá essa condição espiritual? É através de entendimento? Agora pegou, hein? Não. Através do conhecimento. Exatamente. Então não tem a ver com entendimento, tem? Não. Não. Não tem a ver com transformação. Tem a ver Também com o Tem a quê, ver É com então? conhecimento. conhecimento. Tem a ver com o quê? Conhecimento. 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 Então vamos lá. não. Versículo 17 fala assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. Então nós sabemos que então quem está em Cristo é quem adquiriu o Conhecimento. conhecimento, não o Oh, entendimento. glória. Tá vendo, irmãos? Então, o conhecimento de Cristo me possibilita estar em Cristo. Cristo. Isso. Então, uma pessoa que acha, irmãos, que entende que ele está fora de Deus, que ele entrou nesse mundo como um ser, uma criatura, alheia a Deus, distinta do plano de Deus, distinta da vontade de Deus, essa pessoa tem condição de Cortou estar meu em áudio Cristo aqui? enquanto ela tiver com esse conhecimento? Não. Irmão lindo, repete de novo essa pergunta, irmão. Cortou o áudio para mim. É. Por favor. Então, uma pessoa que se vê distinta de Deus, separada de Deus, que ela precisa buscar a Deus e convencer Deus que ela merece estar com Deus. Uma pessoa que não tem o conhecimento de sua origem, de sua formação, do que é o propósito dela, essa pessoa tem condição de estar em Cristo? Essa é a pergunta. Tem. Como? Não, porque ela não teve conhecimento. É só adquirindo conhecimento.
Então, mas se ela tiver nesse conhecimento, estou perguntando, se ela não conhecer, Ah, se tá. ela não conhecer, se ela achar, poxa, para eu ser de Deus, eu tenho que fazer tudo certinho, tenho que fazer tudo que é certo, tenho que ir na igreja, tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que fazer de acordo com aquilo que a religião me propõe. Essa pessoa, ela tem condição de estar em Cristo com esse Não, tipo de conhecimento? não. Ela está dentro de um sistema religioso. Então, ela não tem condições. A Tá. condição de estar em O que te Cristo, levou, irmãos, ao a conhecimento pessoa de que Cristo? está fazendo, está se questionando essas perguntas aí, ela nunca vai achar que ela está em Cristo, porque ela não tem o conhecimento, né? Mas e a igreja ensina exatamente dessa forma, né? Que a pessoa não está em Cristo se ela não estiver ali, A igreja é buscando, contraditória. orando. É contraditória. O conhecimento genuíno não é a igreja, é Cristo. E a gente achava que estar em Cristo era ter fé. Não Era é, buscar a igreja. pode ter fé até num tijolo. Sim. E o que te fez conhecer que você está em Cristo, irmãos? Como que você chegou ao conhecimento? Qual foi o diferencial para você? Porque a partir do momento Buscando que ele, não a você, igreja. Não o pastor. Buscando ele e não a igreja. Pastor, porque a partir do momento em que você conheceu Cristo, o que aconteceu? A sua vida velha acabou, acabou. entendeu? Aí, daquele momento em diante, você se tornou uma nova criação, entendeu? E quando é que você se viu? Quando é que você se entendeu essa nova criação? O dia que você conheceu Cristo. E quando é que você conheceu Cristo? Essa é a pergunta. Como você fez para conhecer Cristo? É isso que a irmã Cileide falou, é a verdade. Ele já estava em nós e nós não sabíamos Sempre, ele disso ainda, sempre entendeu? esteve, mas você não Sempre toda a conhecia. É, vida. A partir não do A questão momento dele sabe, que estar em nós, irmãos, não significa que nós o conhecemos. Porque é a não, Uhum. partir do momento em que nós o conhecemos é que nós nos tornamos nova criatura. Eu cheguei ao conhecimento de Cristo, irmãos, eu vou falar de mim, depois de ter percorrido um longo caminho religioso. Quase 30 anos de caminho religioso e eu não conhecia. E eu cheguei ao conhecimento de Cristo quando eu deixei de atender os anseios religiosos e comecei a estudar como quem é filho de Deus. Aí eu passei a conhecê-lo. Quando eu conheci que eu vivo em meio à família de Deus, eu não estou aqui alheio a Deus, estou alheio à família. Cada indivíduo que está nesse mundo é um irmão meu. Aí eu comecei a conhecer Cristo. Partiu daí. Antes eu fazia acepção de pessoas. Eu ignorava algumas porque elas não iam na igreja, eu desprezava outras, como se fosse um ser longe de mim, afastado de mim, como se não fizesse parte do meu viver, da minha vida. Enquanto eu estava nesse modo de viver, eu não conhecia Cristo. Eu conhecia a religião, eu conhecia os mandamentos, né? Conhecia os estatutos, conhecia os preceitos, conhecia toda a indicação religiosa, mas não conhecia a Cristo. A partir do momento que eu comecei a estudar como filho, que Deus ele não é um ser longe de mim, alheio a mim, aí eu comecei a conhecer Cristo. E a partir do momento que eu conheci Cristo, eu deixei a velha vida. A velha vida acabou para mim, aquele negócio do homem ter que buscar, do homem ter que fazer, do homem ter que merecer. A velha vida acabou e a partir dali uma nova vida teve início. Então eu estou nessa nova vida. Ela iniciou lá e agora eu estou crescendo nessa nova vida. Eu estou aprendendo nessa nova vida, eu estou me desenvolvendo nessa nova vida a partir do momento que eu passei a viver o conhecimento do Cristo. Jesus, irmãos, ele teve um crescimento também porque Jesus, ele é o primeiro Cristo, é o Cristo a ser revelado. Jesus, ele entrou no mundo para nos revelar o Cristo. E Jesus teve este crescimento também. Assim como todo ser que passa a conhecer a Cristo vai crescendo e se desenvolvendo. Isso é o que é conhecer a Cristo. Agora, cada um teve a sua história. Cada um tem um que falar. Cada um passou por um onde
e chegou a ser um quem. Mas aí que está. Isso foi para que o processo se desenvolvesse. Então, o processo só se desenvolveu a partir daí. E esse versículo que o apóstolo Paulo cita aqui, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, esse versículo 17, ele está dando a lógica. Logo, ele está concretizando. Todo aquele que conhece a Cristo, que se tornou um Cristo, ele também se tornou uma nova criação. Todo aquele se tornou uma nova criação, mas nem todos se tornaram nova criação porque não conhece ainda. Então, o que faz a diferença, irmãos? O que faz a diferença? É eu me tornar um religioso ou eu conhecer a Cristo como Cristo de fato é? Sou eu conhecer a Cristo como Cristo de fato é. Isso faz de mim uma nova criação. E a partir daí a velha vida acaba. O que é essa velha vida? É a vida na carne, a vida na consciência humana, a vida na busca humana, nos créditos humanos. Essa vida acaba. A partir daí, o que acontece? Nós passamos a ter uma nova vida, um novo modo de viver, porque nós nos tornamos uma nova criação. E essa nova vida, ela tem início a partir do conhecimento, e não do conhecimento religioso, mas do conhecimento do Cristo.